Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa terça-feira, dia 19 de março de 2024. Terça-feira com a grade mais uma vez reduzida, nós temos 40 jogos para analisar, tá? Maioria de jogos do submundo e jogos de campeonato que a gente não costuma trabalhar. Mas eu separei aqui para vocês 5 jogos onde a gente vai trazer os números, dados importantes para que a gente possa aqui criar a nossa bet e buscar o nosso win da terça-feira, beleza? Além disso, eu separei também aqui a nossa duplinha do dia, que é uma duplinha com odd 1,60, que tá relativamente tranquila e dá para a gente trabalhar aqui de boa. E eu vou passar para vocês aí no final. Agora, começando, vamos iniciar com o jogo do Argentino Júnior e o Rosário Central. Isso aqui é a primeira divisão da Argentina. Primeira divisão da Argentina, que é um campeonato over. A gente já vê por aqui, ó, 1,51 o H-Score, que é o nosso indicador de gols. Esse jogo é um jogo às 21h15. E o que chamou a atenção para que eu trouxesse esse jogo para vocês são os dados do Argentino Júnior em relação ao Rosário Central, né? Aqui a gente tem o Argentino Júnior com a odd de 1,91 no mercado de resultados, então ele é favorito. E a gente tem dados aqui bem interessantes, como média de custo de gols do Argentino Júnior 5. A gente trabalha com esse dado aqui em 3, né? Acima de 3 é um dado relevante. Ele tem a média de custo de gol 2,0 também alta. Tem 13 gols marcados nos últimos 5 jogos em casa, com média de 2,6 e coeficiente de 0,34, ou seja, são dados que vêm se repetindo, e sofreu 5 gols com média de 1, coeficiente de 0,71. Enquanto que o Rosário Central, fora de casa, ele tem uma média de custo de gol baixa, marcou apenas 2 gols e sofreu 8, tá? Com média de 1,6 e coeficiente de 0,95. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver que o Argentino Júnior é o quinto colocado, o campeonato tem 10 rodadas ainda, ele tem 18 pontos, ganhou 5, empatou 3 e perdeu 2, marcou 17 vezes e sofreu 10. Enquanto que o Rosário Central é o 16º colocado, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 4, marcou apenas 7 gols e sofreu 10. É um time que marca pouco e também sofre relativamente pouco. Mas o que chama atenção para esse jogo aqui é esse dado aqui, ó. O Argentino Júnior em casa, como mandante, ele é o líder da competição, ele jogou 5 vezes e ganhou as 5. Ele marcou 13 gols e sofreu 4. Então, diante dessa informação, a gente puxando aqui a race dos últimos 5 jogos, a gente confirma isso aqui. Ó, 2-1, 2-0, 3-1, 2-1, 4-2. E também a gente puxando a race do Rosário Central, jogando fora de casa, a gente vai ver, ó, que é um time que perdeu 4 e ganhou 1. Então, dito isso, a gente vai trabalhar a favor do Argentino Júnior, mas a gente não vai trabalhar aí com a vitória seca, a gente vai trabalhar com empate anula, que tá pagando 1,375, se a gente utilizar o handicap asiático 0,0, beleza? Agora indo para o México, um jogo às 22h05, o jogo no Ascenso MX, que é a segunda divisão, a liga de acesso aí para a primeira divisão. A gente tem um jogo entre o Atlante e o Mineiros de Zacatecas. Aqui a gente olhou que a gente achou interessante foram os dados para gols, a gente tem indicadores para isso. A gente tem a média de gols, quantidade de gols marcados e sofridas boas. O que pega, na verdade, são esses gols aqui, ó. O mandante sofreu apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, mas é um time que marca bem, marcou 7 gols. Enquanto que o visitante também marca bem, marcou 6, com média de 1,2 e um coeficiente baixo, 0,7. E sofreu 6, com média de 1,2 coeficiente 0,37. Se a gente puxar a race dos últimos 5 jogos do visitante, a gente vai ter um 2-1, 1-0, 1-1, 1-1 e 2-2. Então só em um desses jogos aqui que a gente teve, que a gente não bateria e não bateu o over 1,5. Nos demais bateu. E para ser bem direto aqui, como a gente tem uma odd de 1,5 do over 1,5 acima de 1,20, pagando 1,25, dá para a gente arriscar aqui e colocar no bilhete se a gente não for acompanhar esse jogo no ao vivo. Agora um outro jogo, onde a gente também vai buscar gols. O jogo, quando a gente tem aqui de cara um dado para gols, é o H-Score acima de 200, é o jogo lá na Escócia, às 16h45 da League One, que é a terceira divisão da Escócia. Temos que estão brigando aí para voltar ou subir aí para a segunda divisão. A gente tem um terceiro contra o sexto, tá? O terceiro colocado, que aqui é o visitante, o Aloha,
ele marcou em 28 jogos, ele marcou 48 gols e sofreu 44. E a gente tem um mandante que é o sexto colocado. Em 28 jogos, marcou 35 e sofreu 49. Então, de cara a gente vê que são times que marcam muito, sofrem muito. E a gente tem aqui também, ó, esse indicativo aqui, ó, o LG Score do mandante, alto, o que implica que ele vem sofrendo goleadas, e a gente pode confirmar isso aqui. Pegando a race dos últimos 5 jogos, a gente vai confirmar, ó, ele perdeu de 1 a 0, mas perdeu de 5 a 0 aqui nesse jogo. Outro jogo de 1 a 0, um 3 a 2 e outro 0 a 0. A gente vê que realmente não tem dados tão homogêneos assim, ó, aqui ele perdeu de muitos gols, mas aqui ele perdeu de 1, perdeu de 1. Aqui tivemos 5 gols, aqui não tivemos nenhum. Mas a gente tem o visitante, ó, com a quantidade de gols marcados e sofridos bem alta. Então, a gente puxar a race do visitante, a gente vai ver aí que a gente já tem dados mais homogêneos, ó, 5 a 2, 4 a 3, 2 a 1, 3 a 2 e 1 a 1. Aqui, pelo lado do visitante, a gente teria aqui o over 1,5 batendo de todos. E a gente pode arriscar aqui o over 1,5 com a odd de 1,20, tá? Ou acompanhar no ao vivo, que é o mais indicado aqui para um jogo como esse, beleza? Agora, outro jogo na Série C da Itália é o jogo às 15h30 entre o Vicenza e o Fiorenzuola. São times que, se eu não me engano, estão lá embaixo da tabela. Não, o Vicenza é o terceiro. A gente também vai buscar gosto, tá? E a gente vê aqui, ó, em 31 jogos, o Vicenza marcou 41 e sofreu 24. E o visitante, em 31 jogos, ele é o 18º, ele marcou 31 e sofreu 52. Então, é um time que sofre muitos gols. A gente tem dados interessantes para isso, tirando o mandante, que sofreu apenas um gol nos últimos 5 jogos, mas marcou 8. O visitante marcou 7, sofreu 6. Se a gente puxar a race aqui do visitante, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 0, 2 a 1. Então aqui pelo visitante a gente também tem essa expectativa de over 1,5. E o nosso indicativo aqui é o over 1,5 pagando 1,25. E o último jogo que a gente vai trazer para vocês é outro jogo à noite. O jogo às 20 horas e 5 minutos. O jogo lá também na segunda divisão do México, no Ascenso, entre o Cancún e o Morelos. O Cancún é o líder da competição. Tá com odd de favorito aqui, super favorito. Se a gente puxar a nossa tabela de classificação, a gente vai ver, ó, em 30 jogos o Cancún tem 55 pontos. Aqui é um campeonato com 15 times, tá? A gente está na 30ª rodada, na verdade. Tem alguns times com jogos a menos. Então, o Cancún ele já jogou 30 jogos e aqui ele tá como líder. E o adversário ele é o 11º colocado, jogou apenas 25 jogos, tem 30 pontos. Mas o que chama atenção aqui é justamente a liderança do Cancún, e o Cancún jogando em casa. Ele jogou 14 jogos, ganhou 11, empatou 2 e perdeu apenas 1. Então aqui o nosso indicativo é vitória do Cancún. Se possível, acompanhe no ao vivo para ver o comportamento do time e ver se você consegue pegar essa odd aqui mais alta, tá? Bom, esse aqui foram os jogos que eu consegui trazer para vocês e consegui montar a nossa duplinha, uma duplinha que está com a odd de 1,60. Tá tranquila para a gente trabalhar. E a gente vai trabalhar de forma bem segura, onde a gente colocou esse jogo do Cancún, que foi esse último jogo, o Cancún como favorito, mas a gente vai utilizar aqui um empate anula, já que a gente vai pegar o jogo do Argentino Júnior, que também está como favorito. O empate anula para Argentino Júnior. A gente vai utilizar o handicap asiático 0,0, que está pagando um pouco mais do que se você colocar o empate anula direto. Está pagando 1,375 e significa a mesma coisa. E o empate anula do Cancún a 1,16, trazendo uma odd de 1,60. E a gente vai continuar trabalhando aqui com o meio stake, porque a gente vai buscar as cotações mais altas no ao vivo. Beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto aí no green e no red. Valeu!